E enquanto a gente tratava esse tema aqui, todas as outras pessoas acordadas no Brasil estavam assistindo o melhor jogo até aqui da Copa do Mundo de Clubes, tá? Que foi a surpreendente vitória do Al Hilal contra o poderoso Manchester City, tá? Na prorrogação, 4-3, o placar final da partida, né? E esse resultado determina a segunda queda de um gigante europeu nessa segunda-feira, porque a Inter de Milão já tinha perdido para o Fluminense mais cedo, tá? Do que deu para ver do jogo, eu estava com o jogo aqui na minha frente, até dá para perceber pelo reflexo ali na janela. Eu gravei o programa com o jogo aqui na televisão. Uma coisa eu posso dizer das imagens que eu vi do jogo. Não dá para colar em nenhum momento o discurso de o Manchester City jogou desinteressado. Esse não entra na conta, né? Porque as imagens de Guardiola, dos jogadores, o tempo inteiro era de um clube focado em tentar a classificação. Então eu acho que a gente não pode aqui cair nessa primeira armadilha de um Al Hilal super interessado e um City disperso, né? Eu acho que aparentemente nas expressões faciais aqui eu vi um City buscando, né? Desvalorizando um pouco o discurso do jogo do Flamengo contra o Bayern, tá? Porque o dia seguinte, ser um Fluminense pau a pau com a Internacional, e depois esse jogo absurdo que o Al Hilal fez contra o Manchester City. Porra, meu irmão, com qualquer roteiro, os caras saíram atrás, foram lá, buscaram, levaram para prorrogação. Na prorrogação, meu irmão, 3-2, 3-3, 4-3, teve chance de fazer 5-3. O goleiro faz uma defesa que tá virando o GIF aí. Meu irmão, não sei se nunca fez uma defesa dessa na tua vida, não, Fred. Não sei se tu já viu a imagem de Bono aí. É uma defesa assim. Eu não sabia nem. Nunca tinha imaginado o cara fazer uma defesa desse jeito. Não sei se tu já olhou esse lance. Não, vi não. Pô, não dá pra colocar, se colocar aqui derruba, né? FIFA se colocar, cai absurdamente. Sai preso. Mas enfim, daqui a pouco aparece, tá rodando muito. E eu tô vendo aqui. É um absurdo, pô. É um absurdo a defesa do cara, pô. E o resultado que o cara que construiu, assim, o do Al Hilal foi peito aberto, como o Flamengo quis ser peito aberto contra o Bayern, mas muito mais eficiente no ataque. O do Fluminense com muita estratégia. Então, assim, os dois resultados, você somando os dois resultados dessa segunda-feira, que são da mesma chave, ou seja, o que parecia um Internacional e City vira Fluminense ao Hilal, são caminhos diferentes, mas são duas grandes vitórias. Mas essa do Al Hilal eu até coloquei, talvez seja o maior resultado da história do Campeonato Mundial de Clubes. Assim, porque o sul-americano aí tu tá considerando os mundiais antigos, né? Desde 1960. Aí um cara, deixa eu até um cara, não, mas deixa eu até dar o nome, porque esse dá para acertar aqui rapidamente, deixa eu ver quem foi que falou. Luiz Felipe. Ele acha que a maior foi a do Boca em cima do Real Madrid. Eu quis dizer assim, há um maior resultado assim, imprevisível. O Boca de Riquelme, Palermo, o Boca que ganhou do Real Madrid era um timaço, pô. Era no momento que ainda tá ali na mudança, os 5, 6 primeiros anos da Lei Bosman, e o futebol europeu tá todo mundo começando a virar seleção internacional, mas o Boca tem um timaço também, a vitória do São Paulo Tele. Então, assim, o São Paulo ganhar do Milan é um resultado gigantesco, assim, é um grande futebol e tal, mas estou falando assim de resultado inesperado de você e da importância. Porque o Botafogo ter vencido o PSG vindo de um 5-0 na final da Champions League há menos de um mês, foi um resultadaço. Na segunda rodada da primeira fase. Esse é mata-mata, pô. Essa é a primeira vitória da história de um clube asiático sobre alguém da Europa. Um jogo oficial. Na história. Primeira vez que o clube asiático vence um time europeu. E o time europeu... Ainda que o cofre seja vizinho, né? Mas aí, meu irmão, e o cofre do City também. Veja, então, os cofres são vizinhos, né? Isso que eu tô dizendo. Sim, mas o Manchester City, sem ser SAF, sem ser vendido, chegou a bater a terceira divisão. Anos 90, assim, campeonato inglês, no início dos anos 2000, Manchester City, assim, ninguém falava não, pô.
Assim, não era nem de perto um player no campeonato. Não, total. E, então, assim, é dinheiro para lá e dinheiro para cá. Mas é o maior resultado da história do futebol asiático. E não só o resultado, Fred. O roteiro é um absurdo, pô. Assim, esse roteiro foi parecido com o jogo que é considerado um dos maiores jogos da história da Copa do Mundo, que é a semifinal da Copa de 70 entre Itália e Alemanha, que Beckenbauer termina enfaixado, que é 4-3 para a Itália, na prorrogação. E se eu não me engano é a mesma coisa. Eu acho que foi 1-1 no tempo. É até mais absurdo, que eu acho que foi 1-1 no tempo normal e depois vira 4-3. Agora foi 2-2 e vira 4-3. E é considerado um dos maiores jogos da história da Copa do Mundo. Então, esse aí, pelo roteiro, o roteiro deixa a vitória. Assim, o Al Hilal fez 4 gols no Manchester City. Pô. Tá entendendo? Os caras eles ganharam o jogo fazendo. E ainda perdendo uma chance incrível para fazer 5-3. Então, eu não. Ainda bem que ele estava aqui na telinha no YouTube para poder acompanhar ao vivo e os lances aconteceram. Eu disse, meu irmão, não é possível. E a gente foi até difícil se concentrar na pauta, sabia? Mas acho até que a gente saiu bem, já que estava todo mundo vendo de relance e tal. Porque esse é o tipo de jogo que o cara fala, meu irmão, tu assistiu, pô, velho. Porra. Esse é jogo que vira conversa para quem gosta de futebol de mesa de bar, porque faz tempo que eu não vi uma maluquice como foi essa vitória do Al Hilal sobre o City. E com Inzaghi, veja, a Inter, que foi eliminada mais cedo pelo Fluminense, há um mês estava levando 5-0 na final da Champions, treinada por Inzaghi. Termina o jogo, ele aceita um contrato para virar treinador do Al Hilal. O cara tem menos de um mês na função. O salário do cara é 29 milhões de dólares por ano. 167 milhões de reais por ano. Por ano. Já está pago o contrato, meu irmão. Eu vi Mariana Dourado dizendo aqui que o Sheik estava chorando. Não, o Sheik que olhou, assim, não sei quanto o Sheik tomou conta, não, mas um que olhou para o lado, o que teve a ideia de Inzaghi falou, na língua dos caras, que ideia da porra, mesmo. Assim, bicho. E o bicho, Cássio? E o bicho hoje, pô, desses caras? Os caras todo mundo fez a vida, né? Tu sabe quanto é a premiação desse jogo? Dessa classificação? Muito alta, né? Mas isso aí veja só, pros caras é nada, né? Não, pô, mas eu tô falando de Inzaghi, pô. Esse jogo de hoje foi. Essa vitória rendeu 13 milhões de dólares. Só esse jogo. 13 milhões de dólares. Basicamente, metade do primeiro ano de contrato de Inzaghi já tá pago. É isso que eu tô querendo dizer. Os caras pagaram 29 milhões, Fred, sem ter nada de retorno. Os caras cagam para retorno, na verdade é essa, né? Sem ter nada de retorno. Porém, com um mês de trabalho, o cara já arrumou metade do dinheiro para pagar o salário dele no restante do ano. Vou deixar Atos para depois, porque Atos é um anti-Copa do Mundo de clubes, então vamos trazer Rafael. Hoje foi um dia difícil para Atos, inclusive. Mas veja que ele foi quem deu o plantão aqui da eliminação, tá? Tava assistindo. Tô me sentindo tão pressionado. Foi um breve lapso do personagem. Foi. E aí, o que eu vejo é o seguinte: bons resultados para mexer um pouco com a dinâmica do futebol. Eu continuo achando, eu acho que é ponto pacífico, até nem vale a gente ficar entrando tanto nessa discussão sobre essa questão de se existe disputa, nível técnico entre os clubes europeus, primeira prateleira, os demais. Eu acho que competições eliminatórias podem acontecer o que aconteceu nos jogos de hoje. Assisti o jogo, boa parte do jogo entre Fluminense e Internacional, né, de Milão, e assim, a estratégia adotada por Renato, inclusive, foi uma estratégia reativa, entrou com 3 zagueiros, surpreendendo boa parte, né, das pessoas que acompanharam o jogo, um modelo tático bem diferente. Teve um gol ali no início da partida, o que facilitou, né? Mas, obviamente, isso não faz com que a vitória possa deixar de ser resumida com qualquer outra coisa que não seja uma vitória gigante, né? O Fluminense conseguiu eliminar dessa competição o atual vice-campeão do maior torneio de futebol do planeta. Então é um negócio assim indescritível, é realmente é um sentimento... Encerrado há um mês. Exatamente, encerrado há um mês. Então um sentimento assim inexplicável. E digo mais, né? Apesar da Inter ter ali amassado a trave, enfim, ter tentado aqui algumas oportunidades de gol, o Fábio até fez boas defesas, mas o Fluminense também
resvalou ali na possibilidade de fazer mais um gol e faltou talvez, de repente, competência ali para poder conseguir chegar. Mas eu vejo como uma classificação merecida. E trazendo para um espectro mais amplo na tabela, esse chaveamento ficou curioso aí, porque eu acho, não sei se eu estou sendo otimista demais, Módulo mas amarelo. eu acho que abre pra caralho a possibilidade do Palmeiras chegar nessa final aí, viu? Porque eu acho que tem jogo contra todo mundo aí. Atos. A Florida Cup teve um dia especial. Veja, eu assisti hoje o jogo do Fluminense, tá? Tava passando nada, porque ontem, enquanto o mundo, segundo vocês, né, o mundo tava assistindo o jogo do Flamengo e do Bayern, eu tava assistindo, meu amigo, Atlético e Remo. Um jogo que, esse sim, Eu tava vendo Santa Cruz Central. deveria ficar nos anais da história. Porque eu nunca vi, assim, um time perder tanto gol como o Atlético perdeu. O Remo sem dar um chute na barra. Até metade do segundo tempo, o Atlético tinha feito 20 finalizações, 10 na barra. O Remo não tinha dado um chute no gol. E estava 1-0 para o Atlético. Final do jogo, o Remo venceu por 2-1. É como se o Brasil tivesse ganhado 2014 da Alemanha por 2-1. Depois daquele massacre que a Alemanha deu. Mas voltando ao jogo do Fluminense, eu acho que o que mais está me impressionando nessa Copa do Mundo não é se um time europeu ganha, se perde, se conseguiu eliminar. Na verdade, é o quanto os times estão jogando. Porque poderia eliminar jogando de uma forma. Eu vi alguém dizendo aí que o Fluminense foi o venturismo, tal, dando a entender que o Fluminense teria jogado lá atrás, só aproveitando o contra-ataque. Não foi o jogo que eu vi. O Fluminense jogou de igual para igual com a Inter de Milão. Eu acho que o Flamengo também tá parte dessa discussão que tomou conta, né? Será que o Flamengo bateu de frente com a Inter de Milão, com o Bayern de Munique? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, os jogos estão acontecendo de maneira muito laica. Ambos os times tendo oportunidade. E aí que é a surpresa. Porque nos últimos anos, a gente, quando viu os europeus prevalecendo para, na verdade, o resto do mundo, né? Mas, no caso, prevalecendo sobre os sul-americanos, é porque o desenho do jogo era de uma total dominância. Independente do resultado, o desenho do jogo era total dominância do time europeu. E agora, de novo, independente do resultado, o jogo não se dá de uma forma que o time tem 90% da posse de bola, o time fica com todas as finalizações, enquanto o outro só faz se defender. Pelo contrário, é um jogo lá e cá o tempo todo. Isso está me chamando a atenção. E me chamou a atenção, Atos, justamente o que eu trouxe ali na pergunta, né? Porque eu hoje não vi. Realmente, assim, eu acho que tanto a Inter quanto o Manchester City lutaram com todas as forças que tinham pelo resultado. Com todas. Com todas. Futebol, pô. 100% assim de tentativa. Se a viagem, se o calor, se a preparação não são a mesma de uma quarta de final de Champions League, ok. Talvez não são acostumados a jogar nesse calor extremo, estão exaustos, fim de temporada, deveriam estar de férias, concordo com tudo isso. Mas, com o que se tinha, eu vi entrega total dos treinadores, dos jogadores, do banco de reservas, discussões, empurrões, falta, Guardiola entrando no campo para questionar árbitro. A gente viu, de fato, um jogo sendo disputado com alma, como muitas vezes se espera. Fred, e aí eu não. Rapidinho, Fred, desculpa. Eu nunca achei esse argumento muito bom, não. De todos os argumentos que a turma traz, esse de os europeus não jogam com vontade. Porque aí é questão do campo. É questão do campo, o jogador. Mesmo que ele. Se fosse perguntar, você queria jogar esse Mundial? Eu não queria, não. Beleza.
Mas a partir do momento que ele botou o uniforme, que ele tá ali... Eu sou defensor dessa tese para tudo no futebol. É como você que é chamado para um evento, um aniversário, um casamento. Cara, diz, meu irmão, não queria ir para isso. Aí passa a semana toda reclamando, dizendo que não queria e tal. Mas chega no dia, você bota lá sua roupa, você vai, chega lá, você vai brincar, pô. Você vai dançar, você vai beber um negocinho, você vai aproveitar a noite. Você já tá lá. Aí você faz o quê? Vai ficar com a cara empurrada lá? Imagina o jogador do City lá. Pô, não queria estar aqui, toca de lá. Isso não existe. É uma competição, é esporte. Se ele já está ali, ele vai competir. Não, total, eu concordo 100% e sempre respondo algo muito parecido quando diz, entregou o jogo, foi sem vontade. Eu acho que, pô, ninguém viaja, entra no avião, tudo para fazer graça, tá? Isso eu concordo 100%. E aí eu vou na linha de que realmente, dentro de um modelo, tá? Porque é isso que talvez os jogos do antigo formato mundial não trouxessem. Dentro de um modelo que você está jogando como a Copa do Mundo, treinando todos os dias, estudando o adversário, vendo o adversário jogar, tendo uma fase de grupos de menor grau de interesse. Porque uma coisa é a forma com que o PSG perdeu do Botafogo, uma forma com que o Bayern de Munique perdeu do Benfica, do que a Inter empatou com o Monterrey. E outras são os jogos dos mata-matas. Tá? Então a Inter contra o Fluminense não foi a mesma Inter que empatou com o Monterrey. Tá? E aí a gente vê também uma possibilidade de você criar estratégias como o Renato Gaúcho foi lá e montou. Não é aquela coisa do Mundial de Clubes que você vai com a teoria do que você está vendo, de como os caras jogam na temporada da Europa. Existe uma outra realidade de como cada um está jogando dentro desse torneio. Tá? E acho que isso é um dos motivos que tem levado a um equilíbrio maior. Agora, foi falado aqui, o Al Hilal jogou muita bola para vencer o Manchester City. Tá? Jogou muito mais bola do que o Flamengo contra o Bayern de Munique. E de forma propositiva, de criação de chances, até mais do que o Fluminense também na vitória sobre a Inter. Tá? A gente está aqui com um chaveamento que tem Palmeiras e Chelsea, de um lado. Quem vencer enfrenta o vencedor de Fluminense e Al Hilal. Esses jogos acontecem os dois na sexta-feira. E eu vejo como dois duelos absolutamente abertos. Tá? Não vejo o Fluminense favorito, não. Depois do que a gente viu hoje, não acho que o Fluminense mas o Fluminense jogou com 3 zagueiros, se mostrou muito sólido, vai jogar com estratégia. O que eu vejo é o seguinte: não é desprezível, e isso já é surreal, que a semifinal seja brasileira, porra. Assim, meu irmão, se isso acontecer, não... Qual era a odd? A odd de uma semifinal ser brasileira, assim, caramba, era muito improvável. Era um negócio assim muito improvável, pô. Assim, e nesse momento a chance, veja, não estou dizendo que vai ser, não estou dizendo que a chance não é, ela deixou de ser desprezível, era uma chance desprezível disso acontecer. E agora não é mais desprezível, não, sobretudo porque falta um jogo apenas para cada um, uma fase, e porque os jogos são, em tese, tem jogo. O Palmeiras está bem desfalcado na zaga, né? Perdeu o Gustavo Gomes, já tinha perdido Murilo também. Assim, e Queiroz também não joga na lateral esquerda. O Palmeiras defensivamente tá bem problemático. Mas tem jogo. Assim, vai ser interessante essa sexta-feira. Mas os outros dois são favoritos nesses jogos. Chelsea e Al Hilal? Dito isso, Chelsea e Al Hilal são favoritos. Eu tô na linha só de que tem jogo. Favorito, beleza, o Al Hilal é favorito, o Chelsea é favorito, só que a questão é que a lógica era para ser muito mais favorito. É que o Fluminense fez uma grande vitória, mas não deixa de ser o Fluminense. Também tem que ter isso, né? Uma hora a princesa ali... E sofreu para classificar no último jogo. Correu riscos ali, precisava do empate e... Mas qual foram os principais jogos do Fluminense? Borussia e esse. Jogou bem os dois. E quem garante que o Fluminense... É feito o Náutico na Copa do Brasil. Mas veja, e quem garante que o Fluminense não voltar, não vai ser rebaixado? Você bota a mão no fogo?
Sim, pô, mas aí deixa, meu irmão, Rapaz, deixa com o dinheiro que vai entrar, porque eu acho até, inclusive, que esse é um aí, ó, se Renato Gaúcho, só falta Renato, tá faltando Renato Gaúcho. Se a gente ganhar o Mundial, a gente vai brincar no Brasileiro. Só... Aí ele vai dizer isso fácil, né? Eu acho que um ponto que está sendo até pouco abordado de um modo geral, pelo que eu estou vendo, é que assim, como esses clubes brasileiros estão ganhando grana, especialmente aí Fluminense e Palmeiras que avançaram, assim, é um incremento de orçamento, meu irmão. A gente falando aí de uma possibilidade de um Fluminense brigar lá embaixo, né? Se for o caso, rapaz, é dinheiro demais para mexer em janela, para motivar. Eu tô vendo, inclusive, muita gente falando assim. De reais. Certo. Tô vendo. Ó, pra você ter uma ideia, isso é maior que o orçamento de boa parte dos clubes do Nordeste, né? Então você pega aí, por exemplo, boa parte das pessoas falando aí, pô, torcendo pro futebol brasileiro chegar mais distante possível. Rapaz, essa injeção de grana tá me preocupando. Por mim, já fez a graça aí e vai embora. Agora, é uma nova oportunidade pro Fluminense, tá? Porque quando o Fluminense ganhou a Libertadores, eu fiz uma postagem no Twitter dizendo que o Fluminense precisaria ser muito inteligente naquele momento que ele estava vivendo para não se afundar em dívidas, fazendo renovações e segurando boa parte do elenco. É Gabriel, né? Gabriel do... Gabriel Amaral. Gabriel Amaral participa aqui, participou muito. Raiz Tricolor. Raiz Tricolor. Ele até retweetou muitas vezes, assim, nos últimos tempos, nos últimos anos, essa postagem minha. E eu acho que é uma nova oportunidade. Já que vai pegar no dinheiro violento aí, de tentar reequilibrar as contas, porque o Fluminense, meu amigo, ele entrou assim num buraco financeiro gigante após a Libertadores. Se passar para semi, aumenta para quanto, Cássio? De 220 vai para quanto? Não tô com esse dado, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que, se não me engano, aí o campeão é na ordem de 120 milhões de dólares, né? Isso. É um negócio assim. 21 milhões. Então faz 241 milhões. 21 milhões de dólares se ganhar. De dólares? Se passar? É tudo que a gente tá falando é dólar, porra. Veja, esse número que... Você acabou de falar para mim que era real, pô. 220 milhões de reais. Calma. Sim, então, porra. Eu tinha dito 13... Eu tinha falado o número em dólar também. Eu tinha dito, a classificação deu 13 milhões de dólares. E o Fluminense tem 220, somando 20 milhões de reais, somando tudo que ele apurou no Mundial. E agora valeria mais 21 milhões 21 milhões de dólares. E o número que Ravel falou é de dólar. O campeão, juntando tudo, dá 120, se for Real Madrid, né? Porque a cota da fase inicial é diferente dos clubes, é que nem Copa do Nordeste. O Real Madrid pode sair com 125 milhões de dólares. Então, se Fluminense ou Palmeiras vencerem o próximo jogo, eles já chegam ali na faixa de 350 milhões de reais. 350, então, eles chegariam no acumulado de 350 milhões de reais. Pronto, e na final, aí vai para a semifinal. E quem for para a final é o seguinte: 30 milhões, isso tudo é botando em cima, né? Mais 30 milhões se for vice e 40 milhões se for campeão. Agora, um grande vencedor disso tudo. De dólares. Ô, Cássio, um grande vencedor disso tudo é esse que está aí na tela, né? Porque, meu amigo, assim. Thiago Silva ou Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Teve seu auge ali. Teve o auge dele como técnico ali naquele título do Grêmio, da Libertadores. Todo mundo assim querendo ver como seria o Renato Gaúcho fora do Grêmio, né? Aí a passagem ruim pelo Flamengo. Depois perdeu aquele brilho assim de um dos melhores técnicos do Brasil. Até na seleção, que muita gente, assim, pelo estilo dele e tal, dizia, pô, Renato Gaúcho na seleção seria perfeito. Isso ficou um pouco para trás, assim. As pessoas já não falavam o nome de Renato Gaúcho na seleção. Sim. E o Fluminense, a forma que o Fluminense estava jogando esse Mundial, assim, me parece que é o Renato Gaúcho que está treinando o Fluminense, assim. Como se ele tivesse reinventado. Agora, para além de Renato, dois personagens importantíssimos, né? Os dois veteranos, né? Fábio e Thiago. E teve uma... Naquele tempo técnico, né, que tem ali antes da reta final, me chamou a atenção que Thiago, que chamou Renato Gaúcho, não sei se vocês viram, para definir como o time ia jogar na reta final. Vocês viram? Chegaram a ver esse diálogo? Na parada do tempo técnico, Renato falando lá, não, marca isso, não sei o quê, e Thiago puxando ele,
Thiago diz o seguinte: é 4-5-1. Arias não aguenta marcar, tá ligado? Mais na lateral. Everaldo vai conseguir marcar. Everaldo vai conseguir. Everaldo, eu pego. Everaldo fez assim, eu pego. Coloca Everaldo na direita, deixa Arias isolado. A Renato pergunta: quem vai pegar a esquerda? Lima fala: eu pego. Aí, tipo, Lima se garante na esquerda, Lima, me garanto. Everaldo se compromete a pegar a direita e, a partir de Thiago Silva, ele chama Renato e ele reorganiza o time para o 4-5-1, para a reta final, porque ele vê a demanda do que está acontecendo, que é um excesso de cruzamentos da Inter, e eles fazem essa proteção. Eu achei muito interessante a visão de Thiago e como o Renato aceitou imediatamente o que foi sugerido. Porque, por exemplo, o Renato poderia tirar Arias. E Thiago, que Arias estava morto. Inclusive morre com uma substituição para fazer. Exatamente. Eu acho que sente a importância de Arias mesmo exausto. E Thiago cria esse sistema de Everaldo marcar pela direita, tá? De Lima marcar pela esquerda. Detalhe que a gente está citando aqui, a reta final: Everaldo, ex-atacante do Bahia, Lima, ex-atacante do Ceará, e os dois laterais, ex-laterais do Sport, né? Nesse momento do jogo, essas laterais todas eram de ex-jogadores de clube aqui do Nordeste. Né? Você falou de Fábio. Eu tenho uma memória. Eu acabei arquivando isso. De vez em quando eu relembro dela. Cara, eu era menino assim, velho. Tava no barbeiro, cortando o cabelo, e tinha uma televisão passando o jogo. Não vou lembrar o ano, mas muito começo dos anos 2000. E Fábio era o goleiro do Vasco. 44 anos, pô. Fábio ainda tá jogando. E o Mundial. É porque você acaba não assistindo assim com atenção a Florida Cup, mas você precisa ver a forma como o Luiz Roberto elogia Fábio, pô. Primeiro ele tira pra merda total, depois ele elogia. Fábio aí com 44 anos, velho caquético, devia estar no Retiro dos Artistas, e agora está aí fazendo uma grande temporada pelo Fluminense. Chiquinho elogiando Seu Madruga. É a mesma pegada, pô. Ele acaba com o Fábio. Nossa, Fábio. O pessoal aqui no chat tá lembrando outros ex-jogadores do Nordeste, que eu citei só aquela posição ali, mas, pô, Inácio, que talvez tenha sido o melhor em campo do Fluminense. Foi o melhor em campo. É. Foi eleito o melhor em campo? Não, o melhor em campo foi eleito Arias, né? Não, mas ele foi um monstro. Eleito não foi não, mas ele jogou demais. Inácio, tá? E Hércules fez o gol da vitória, né? Hércules fez o gol da vitória, volante do Fluminense, tirou, não sei se já pagou, mas tirou do Fortaleza nessa temporada por 16 milhões, né? A zaga do Flamengo, Fred, um ex-náutico e um ex-esporte, pô. E vem cá, assim, professor Paiva, hein? Não, antes de chegar no professor Paiva, depois de hoje, de tudo que vem fazendo na Copa do Mundo, eu vi muito debate sobre Fábio ser o terceiro goleiro da seleção. E disseram, olha, terceiro goleiro, porra, tanto faz, assim. E cabe se pensar em Fábio como terceiro goleiro da seleção? Não, de maneira nenhuma. Só para fazer uma justiça aqui, Fred, para a gente ser justo mesmo, antes de falar de Fábio na seleção, e Keno no Fluminense, pô. Ainda tem Keno, isso é outra coisa. Não, o terceiro goleiro tem que ser um cara que precisa se aclimatar ao ambiente da seleção para ser titular ou reserva na Copa seguinte, pô. Tem que ser eu sou dessa linha, mas... Cara, botando esses caras aí, não vai agregar em absolutamente nada. Normalmente, a seleção brasileira, primeiro e segundo goleiro, já é top da posição no mundo. Aí você vai botar um terceiro goleiro que não vai entrar, que só tem a função ali de ficar ali servindo Gatorade pra galera, bota esse cara pra ser uma jovem promessa. Nessa mesma segunda-feira, Ederson foi horroroso, né? Pra mim, ele foi mal no gol do City, né? Saídas erradas, bolas defensáveis. Os goleiros da seleção, de um modo geral, pelo menos na seleção eu não gosto. Acho que nos clubes ele até costumam ir bem, apesar de eles terem mal de fato, mas na seleção não representa a mesma coisa. Eu acho que essa máxima é muito antiga do terceiro goleiro ser alguém jovem, preparatório. Mas o fato é que o terceiro goleiro não joga, gente. Simplesmente ele não joga. Então, por mim, tem esse negócio de não, leva um goleiro jovem e tal. Eu acho que terceiro goleiro de clube, tudo bem. Porque o clube tem uma longevidade, você vai estar trabalhando o cara.
Mas em seleção, com a Copa do Mundo, por exemplo... Em 94 o Brasil levou um veteranaço, né? Que foi Gilmar. Tem pra que levar um terceiro goleiro numa seleção? Não vejo muito sentido. Que é muito louco, né? Ele não era padrão da época. Ele nasceu em 59, ele tinha 35 anos. Que pra 94 é bem velho. Pô, sim, então, 44 de Fábio hoje. 9 a menos que Fábio hoje. E parecia ter 60, né? Em 94. É isso que eu tô dizendo? Né, se eu tô dizendo, os 35 de Gilmar em 94, Fábio hoje é uma criança. Vocês tinham 10, 12 anos de idade, porra. Então qualquer pessoa, qualquer cara de 35 anos parece um cara muito mais velho. Mas eu tinha 2, viu, jovem? Estão mostrando... Tem uns vídeos no Instagram, uns posts no Instagram, ficam mostrando tipo, os personagens de Vale Tudo. Eu vi esse, tá ligado? Um dia desse. Como era o nome de Odete Reutemann, da atriz? Araci Balabanian. Araci Balabanian. Não, viajei. Viajou. Beatriz Segal. Beatriz Segal. Aí, pô, eu vi esse post. Beatriz Segal, aos 61 anos. De Débora Bloch. Então, e Débora Bloch, aos 61. A diferença, assim, Beatriz Segal é uma avó naquela época. E Débora Bloch... Débora Bloch é SAF. O que dá pra permitir é um balanço de cabeça. Como é, Atos? Como é? Um balanço de cabeça. Se a gente for falar mais que isso, dá problema. Então, só o Débora Bloch. E assim outros personagens. E assim outros personagens assim, também, né? Todos os personagens da... Tira a concentração, né? Outros personagens também, assim, desde quem tem 17 anos, 20 anos, eu achei isso engraçado, tá? Tipo, Heleninha, né? A diferença de Renato Sorrá para a idade, que é a mesma idade de fugiu o nome da Paola Oliveira. Paola Oliveira, perfeito. Então, tem essa questão de que mudou a aparência, a fisionomia do envelhecimento. Não sei se são padrões. No fundo, são só padrões, né? Mas... o Malboro também ajudava. Hoje em dia, tem outras questões. Tá? Antes da gente chegar ainda em Renato Paiva, que Ravel tá aqui hoje só para isso. Acorda 7 horas da manhã. O motivo dele estar nessa live é só para abrir o champanhe e dar aquele gole saboroso da demissão de Renato Paiva no Botafogo. Eu estava silenciosamente confiante para o jogo na ilha. Agora estou mais não. Mas antes, eu queria um pouco mais de debate sobre a repercussão da derrota do Flamengo. Eu não vou dizer aqui que toda a mídia, ou que as redes sociais, criou uma glamorização da derrota do Flamengo. Eu não acho que isso aconteceu. De fato, vi algumas opiniões equilibradas, algumas opiniões ufanistas. Essa da ESPN é o exponente do delírio dessa glamorização da derrota, tá? Não é uma matéria, é uma opinião, né? Flamengo ensina a seleção brasileira como ser grande contra os alemães. Caramba, essa daí é foda. E agora? O texto, assim, exalta de uma forma absurda. Desde que começou o debate no pós-jogo ontem, e eu até vi que viralizou, que muita gente percutiu, a opinião de Casemiro é a que mais se assemelha. Porra, foi boa demais. Pau a pau. Porra. Porque não foi tão pau a pau assim, né? Atos até falou, foi um jogo equilibrado. Mas é exatamente o que ele diz, né? Mas é um jogo equilibrado depois que com 9 minutos tá 2-0. Cá entre nós. A gente comenta o esporte desse ano, tá? O esporte que tá apanhando de gato e cachorro. Quantas vezes a gente não disse isso? Esporte Ceará não foi tanta diferença assim não, mas foi 2-0. E a gente não tratou isso como mérito. Tratou isso como a incapacidade de você fazer mais do que o adversário depois que você está perdendo. Tá? O máximo que o Flamengo conseguiu, e assim como o Matos, eu acho que o Flamengo jogou bem, sim. Tá? Eu acho que o Flamengo jogou bem.
Mas o jogar bem do Flamengo, jogou de peito aberto, jogou, perdendo por 2-0, e se tivesse feito um gol com 4 minutos? Ia ter jogado de peito aberto ou ia ter procurado se defender? Então, assim, eu acho que o Flamengo jogou bem, mas eu não acho que foi um jogo equilibrado. A Neuer até deu entrevista dizendo que ele achou fácil o jogo, né? O americano, Fred, tem uma expressão para isso que chama garbage time. O momento, o tempo do lixo. Que é quando, por exemplo, no futebol americano, o time está ganhando por, 42-7, aí o jogador adversário começa a fazer um monte de ponto, começa a fazer um monte de jogada boa. Cara, diz, meu irmão, tá fazendo no garbage time, pô. Agora não vale mais nada, não, pô. É a mesma coisa que você tá perdendo por 3-0 e começar a jogar bem. Porque aí o Flamengo fazia um gol, aí o Bayern ia lá, acelerava outro gol, né? Fica parecendo aquela cena assim, quando um gato pega um bicho, que ele fica batendo no bicho ali, aí deixa o bicho ganhar uma sobrevidazinha, daqui a pouco, pá, dá uma porrada de novo no bicho. Pronto, é a mesma coisa que o Bayern fez em relação ao Flamengo. Com a observação, de fato, o Flamengo não fez uma má partida, mas a capacidade que o Bayern tinha de se sobrepor ao Flamengo quando quisesse, fez com que não houve, de fato, competitividade. Então essa matéria que tá... É um escárnio, assim. Sinceramente, é uma leitura completamente distópica do que aconteceu. Isso gostou do exemplo, né, Atos? Isso envergonha até flamenguistas. Gostou do exemplo do gato, né, Atos? Eu tô querendo saber qual bicho o Flamengo é, porque gato faz isso com rato, barata e lagartixa. Com barata, principalmente. Qual animal o Flamengo é? Sabe que Celso não gosta de gato por causa disso, né? Quem não gosta? Não sabia, Celso. Não. Celso acha que o gato é o maior predador da natureza. Ele já falou isso. Não é. O gato te caça o dia todo, pô. Pensa que ele tá brincando contigo, ele tá te caçando, pô. É porque ele não tem tamanho suficiente pra terminar o serviço. Mas ele tá te caçando. Pô. Aí como é, Cássio, que o gato olha pra Fred, o grandão. Me alimenta aí, grandão. O gato carioca de Fred. Eu assisti um dos episódios de... Qual é a ordem? Death Robots? Qual é a ordem do... Love? Como é Love, Death Robots. Pronto, tem 2 episódios com gatos nessa temporada, né? 2 episódios com gatos. Eu assisti os 2. Assistiu, Cássio, já essa temporada? Toda. Então, esses são 2 episódios, né? Não foi a melhor temporada, não. Eu gosto não, achei fraquinhos os que eu vi. Mas eu gosto. Quando você tá distraído, Fred, que você olha e você vê o gato vindo naquela posição de caça, você nunca atrapalha ele, meu amigo. Ele vai pegar algo que você não quer que esteja junto de você. Uma barata, um rato. Deixa ele trabalhar. Quando eu vejo o gato naquela posição, eu digo, meu amigo, siga seu rumo aí e faça seu serviço. Porque se eu espantar você, quem vai ficar comigo aqui perto de mim é algo pior do que você. Mas assim, como é que vocês viram essa derrota do Flamengo? Assim, faz sentido algum comentário? Faz sentido que se coloque essa queda do Flamengo como algo acima do que o Fluminense fez ou do que o Palmeiras fez? Eu sou muito da linha de Cássio. Depois do que veio o Fluminense hoje e veio o Al Hilal hoje, irmão, é para qualquer pessoa que estava exaltando o Flamengo, assim, jogou bem, fez o que podia. E toca pra frente, meu irmão. Toca pra frente. Toca pra frente. É isso. Envelheceu muito já. Eu acho que ainda vão ter aqueles que vão tentar segurar a narrativa. Não que eu esteja entre eles, tá? Mas eu acho que ainda vão ter aqueles que vão tentar segurar a narrativa dizendo que o Bahia é o time que teve o ápice da sua atuação, né, jogando contra o Flamengo, diferente do Manchester City hoje, que não fez um bom jogo, independente do Al Hilal ter jogado City bem. No último jogo, Ravel, goleou e ainda não ter jogado bem contra o Fluminense também. Não, pode ter não errados, mas eu acho que vai ter gente que vai tentar utilizar essa narrativa. Mas assim, cada jogo, meu irmão, o City vinha de uma goleada sobre a Juventus, porra. Assim, Juventus, aí de repente tá levando 4 gols do Al Hilal. O Bayern parece que escolheu o lado, sei lá, aquela derrota pro Benfica. E como o Fred falou, não foi a melhor atuação da história do Bayern, não, meu irmão. Foi uma atuação segura lá, quando acelerou lá e ganhou o jogo. E o Bayern já era um dos favoritos. Como se fala, é a primeira prateleira da Europa. O Bayern, o City é da primeira prateleira. Por exemplo, hoje foi
A Inter, apesar de ser vice-campeã da Europa, eu não acho que seja, nesse momento. Mas o primeiro favoritaço ao título a cair é o City, dos que estão disputando, né? Tipo, tem 2 que não estão disputando, que é o Liverpool e o Barcelona. Mas o Real Madrid o Bayern é. Então, assim, a Juventus A Juventus eu não acho que é, não. Eu não acho, não. Eu acho o Real Madrid, Bayern, eu acho Real Madrid, Bayern, Paris Saint-Germain e City. Eram os 4. São esses 4. Barcelona, no torneio. Não, dos que estão no torneio. Sim. O Barcelona hoje é um dos grandes times. Barcelona e Liverpool. Isso. E o Flamengo, né? Ou não? Não. No Brasil, sim. No Brasil, sim. E o Flamengo? No Brasil, sim. No Brasil, a chance do Flamengo tendo a concentração. Não, é o melhor time do Brasil. Flamengo. Eu acho que o Flamengo é o melhor time do vai Brasil. poder passar o carro, mas no Mundial, não. E no Mundial, aquele 3-1 no Chelsea, muito bom, mas assim, já ficou muito para trás. Em relação aos... O resultado do Fluminense foi muito expressivo. Foi no mata-mata. E esse do Al Hilal, assim, com investimento gigantesco também, assim, tem que da Arábia Saudita e tal. O cara pensa assim, mas assim, é dinheiro de sheik ali até. Mas é um resultado gigantesco. Assim. Imagina um time brasileiro. Se um time brasileiro faz 4-3 no City, com esse roteiro que a gente viu hoje. Assim. Porra, seria a normal vitória da história do futebol brasileiro, porra. Mas, Fred, tu acha o Flamengo, assim, o melhor time do Brasil fácil? Acho. Eu acho que é perto do Palmeiras. Mas só isso não basta, né? Eu acho o melhor time do Brasil fácil. É muito poder de fogo, meu velho. É muito poder. O Palmeiras não tem esse poder de fogo, não. O Palmeiras é mais estruturado atrás, né? Defensivamente mais forte. Agora, o poder de fogo do Flamengo é alucinante, porra. Eu acho alucinante. O Felipe Luiz ajudou a potencializar isso, né? É alucinante o poder de fogo, pô. Muito forte, muito forte. Muito forte. O banco de reserva ofensivo absurdo, pô. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. É imparável, pô. É imparável. Time muito forte. O resumo desse debate é isso, Fred. Dá para fazer, se você tiver a ponderação, dá para você pontuar que o Flamengo se dispôs a jogar também, não foi um modelo de jogo onde ele ficou recuado e só o outro time jogou. Agora, você tem que... A única coisa que eu bato nessa tecla do Flamengo é porque ele saiu atrás do Chelsea, saiu atrás do Bayern muito cedo. Então, veja só, ele tinha que fazer isso, né? Concorda, não? Mas eu acho que... É porque eu tô na memória aqui, Fred, esse período que a Europa dominou o Campeonato Mundial, aquele do final do ano. E mesmo se tivesse um 2-0, esse outro time não ia sair. Que não conseguia. Não conseguia, simplesmente não conseguia. Ficava lá atrás o tempo todo. Então eu acho que dá para você fazer de forma ponderada, dá para você fazer essa análise. Agora, não pode você querer supervalorizar isso, principalmente depois que o Fluminense foi lá, fez supostamente a mesma coisa no modelo de jogo que o Flamengo fez, ou algo muito parecido, e venceu o jogo. E o Al Hilal agora. Agora, a intensidade que o Bayern botou no jogo quando quis é um negócio impressionante, né? Impressionante. A velocidade do jogo impressionante. É muito diferente. Impressionante. Ravel, 5 minutos aí. 5 minutos para destilar teu veneno. Então vou aproveitar até para pedir para a galera deixar o like no nosso conteúdo aí. A gente está com audiência boa ainda, mas o número de likes não corresponde à nossa audiência. Então clica aí no joinha, galera. E sobre Renato Paiva, assim, eu acho que isso vem a galope no que a gente discutiu na pauta anterior, Fred, que é estabilidade da SAF no país, enfim, os projetos de longevidade também em relação a tudo isso, porque 10 dias antes da demissão, Renato Paiva foi abraçado, beijado, exaltado pelo dono da SAF do Botafogo. E 10 dias depois ele acaba sendo desligado, porque, segundo o que corre na imprensa, John Textor entende que o Botafogo não tem que jogar um futebol reativo, precisa ser propositivo. Do lado de Renato Paiva, as primeiras declarações dão conta de que ele não aceitaria intervenções no seu trabalho e que o próprio John Textor havia opinado na escalação de jogadores para o time titular.
Vale lembrar que quando o Renato Paiva foi desligado do comando do Bahia, que na verdade ele quem pediu o desligamento, ele desejava que o Grupo City tivesse se manifestado formalmente repudiando aquela charge, né, que a torcida organizada do Bahia aqui, a principal torcida organizada do Bahia aqui, havia feito e divulgado, onde ele aparece com as orelhas de burro. Ele se sentiu desprestigiado pelo Grupo City ao não ter uma manifestação pública de defesa em favor dele. Obviamente o Grupo City não se manifestou, afinal de contas o posicionamento do torcedor é legítimo, né? O torcedor ele tem todo o direito de elogiar, de aplaudir, de criticar, de vaiar, dentro de uns limites do respeito, e ali ele não houve qualquer tipo de ameaça à integridade física nem nada do tipo, foi apenas mais um dos milhares de protestos que a gente vê dessa natureza em qualquer lugar do mundo em relação ao futebol. Renato Paiva se sentiu desprestigiado, mas eu acho que ele provou muito mais agora do antiprofissionalismo nesse cenário com John Textor do que aquilo que ele havia pensado em relação ao Grupo City. O fato é que o trabalho dele ele foi do inferno ao céu, ou do céu ao inferno, em tão pouco tempo, mais precisamente em 10 dias, e o grande triunfo que ele conseguiu contra o PSG foi esquecido, tendo em vista as atuações ruins que ele teve ali, né, pelo que se fala na avaliação de Textor, no que diz respeito ao jogo contra o Atlético de Madrid e no que culminou com a eliminação contra o Palmeiras. O fato é que o treinador português não tinha conseguido fazer um trabalho de grande destaque até agora no Botafogo. Talvez o seu melhor momento tenha sido justamente vencer o PSG, mas muitos criticavam. O Mundial de Clubes foi o melhor momento dele, né? Exatamente. Muitos criticavam a sua postura inventiva, o espaço que ele deixava na frente da zaga, as escolhas por algumas peças, inclusive. Há quem acredite que o Botafogo tende a ter o seu desenvolvimento potencializado agora com a saída do ex-treinador. O fato é que ele experimentou de tudo nessa SAF e viu que o profissionalismo do Grupo City era muito maior em relação ao seu trato, né? O trato diretamente com o treinador. E o Botafogo segue agora ao mercado em busca de um novo comandante. Para chegar no nome de Paiva, o Botafogo, inclusive, levou bastante tempo. Então eu não sei qual caminho que John Textor vai tentar agora para o Gigante, mas o comandante português eu acho que sai sem deixar muitas saudades, mas por outro lado, a trajetória que ele faz com o Botafogo, eu acho que expande mais o mercado dele em relação ao Brasil e vai fazer com que ele seja aí especulado em alguns clubes no futuro próximo.